Olá, hoje vou relembrar um acidente aéreo ocorrido na Europa em 1972. Naquela época eu trabalhava como professor e nas horas vagas escrevia para um pequeno jornal de Goiânia. Foi justamente nesse período que tive a oportunidade de redigir uma nota sobre aquele acidente. A tragédia chamou a atenção do mundo inteiro. Todos os passageiros e tripulantes morreram, menos uma comissária de bordo. Como assim? Como uma comissária de bordo poderia sobreviver quando o avião, que voava a mais de 10 mil metros de altitude, explodiu devido a uma bomba escondida em uma bagagem, partindo-se em 3 partes e caiu sobre uma região? A história parecia impossível. O editor do jornal achou que havia algo errado e pediu mais detalhes. Pouco depois, os telejornais confirmaram o fato e a notícia ganhou repercussão internacional. Essa história me marcou profundamente. O fato me levou a refletir sobre os desígnios de Deus, em vez de acreditar apenas em coincidências. Foi uma lição que carreguei comigo ao longo da vida. Veja agora a história narrada com locução feita por inteligência artificial. Há histórias que parecem desafiar a lógica, a física e a própria condição humana. Uma delas voltou a circular com força nas redes e nos portais internacionais. A inacreditável sobrevivência da comissária de bordo Yugoslava Vesna Vulović, que caiu de mais de 10 mil metros de altitude sem paraquedas, e viveu para contar, ainda que jamais tenha recuperado a memória do acidente. O episódio aconteceu em 26 de janeiro de 1972, quando o voo JAT-367 sofreu uma explosão em pleno ar sobre a antiga Checoslováquia. A aeronave, um McDonnell Douglas DC-9, partiu-se em 3 pedaços. Todos os 27 passageiros e tripulantes morreram. Todos, menos Vesna. A jovem comissária ficou presa na seção traseira do avião, junto a um carrinho de serviço. Essa parte da fuselagem, por uma combinação improvável de fatores, caiu sobre uma encosta coberta por árvores e uma espessa camada de neve. O impacto foi brutal, mas não totalmente direto. A neve e a vegetação amorteceram parte da força da queda. A física chama isso de redução de desaceleração, e foi determinante para que ela não morresse instantaneamente. Outro detalhe surpreendente ajudou. Vesna tinha pressão arterial naturalmente baixa. Quando a cabine despressurizou, ela desmaiou. Paradoxalmente, esse desmaio a protegeu. Sem estar consciente, seu corpo não sofreu a descarga extrema de adrenalina que poderia ter provocado uma parada cardíaca antes mesmo do impacto. O destino ainda colocou no caminho dela um homem que mudaria tudo. Bruno Onck, morador da região e ex-médico de campo da Segunda Guerra Mundial. Ele encontrou Vesna entre os destroços, gravemente ferida, mas viva. Soube exatamente como estabilizá-la até a chegada do resgate. As lesões foram devastadoras. Fraturas no crânio, pernas quebradas, vértebras rompidas, pelve esmagada, costelas partidas. Vesna passou 27 dias em coma e 16 meses internada. Recuperou-se, voltou a andar, com uma leve dificuldade, e trabalhou por anos na mesma companhia aérea, em funções administrativas. Nunca recuperou qualquer lembrança do acidente. Faleceu em 2016, aos 66 anos, de causas naturais. O Guinness World Records reconhece oficialmente sua queda como a maior já sobrevivida por um ser humano sem paraquedas, 10.160 metros. Um número que, por si só, parece impossível. Mas a história de Vesna é justamente isso. A prova de que, às vezes, o impossível acontece. Hoje, mais de 5 décadas depois, seu caso continua sendo estudado por físicos, médicos e especialistas em segurança aérea. Não apenas pela curiosidade, mas porque ele revela como pequenas variáveis, um pedaço de fuselagem, neve acumulada, uma condição médica, um socorrista experiente, podem se alinhar para transformar uma tragédia absoluta em um milagre estatístico.
O lenhador que salvou a mulher que caiu do céu à floresta estava completamente às escuras. Neve espessa cobria o chão, as árvores formavam uma barreira quase impenetrável, e o frio cortante tornava qualquer movimento mais difícil. Mesmo assim, Onk avançou. Foi então que ouviu algo que jamais esperaria. Gritos. Gritos fracos, mas insistentes, vindos de alguém que, contra todas as probabilidades, ainda estava vivo. Guiado apenas pelo som, ele encontrou a seção traseira da fuselagem, retorcida como um casulo metálico. Ali estava Vesna, de ponta cabeça, coberta de sangue, presa por um carrinho de comida que havia esmagado parte de sua coluna, com metade do corpo para fora do avião e o corpo de uma colega de tripulação sobre ela. A cena era brutal, quase impossível de encarar. Mas Onk não hesitou. Sua experiência como médico de guerra foi decisiva. Ele reconheceu imediatamente que mover Vesna poderia matá-la. Em vez disso, limpou suas vias respiratórias, estabilizou sua posição e a manteve aquecida, protegendo-a da hipotermia que poderia ser fatal em poucos minutos. Ali, no meio da neve, entre destroços e silêncio, ele permaneceu ao lado dela até que as equipes de resgate chegassem.